Amém? Olha lá, ó. Neemias 4, versículo de número 15. Achou? Está escrito assim: E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Amém? Amém? Vou ler de novo. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Amém? Você crê que Deus vai falar conosco hoje? Feche os teus olhos agora. Senhor, nós já louvamos o teu nome, nós já oramos e o Senhor operou até cura, milagres em nosso meio, e eu te agradeço por isso. Mas agora, Senhor, cada pessoa que está aqui hoje, não apenas aqui, mas pela televisão, pelo rádio, tem gente querendo ouvir a tua voz. Então, fala, meu Deus, com cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda bem forte o nome dele. Senta aí um pouquinho no seu lugar. Olha para essa pessoa bonita do lado aí. Fala para ela assim, por favor. Não é para dormir não, hein? Amém? Olha lá, hein? Estou de olho em você. Quer ver uma coisa? Quem está dormindo, diga amém. Ó, saiu um glória a Deus aí. Estou de olho em você, hein? Estou de olho em você. Olha para mim aqui e preste atenção agora no que você vai ouvir. Ó. Esse homem chamado Neemias, ele era copeiro de um rei chamado Artaxerxes. E ele era um homem de Deus. Tanto é que, quando o rei Artaxerxes estava esperando o seu de jejum na sua câmara, entra Neemias como copeiro do rei e vai levar o café da manhã para esse rei. E aí o rei olha para o Neemias e vê o semblante de Neemias diferente. E vê o semblante diferente e pergunta: o que está acontecendo, Neemias? Essa tristeza aí é tristeza, senão de alma, hein? É do teu coração isso aí. Você não é assim? Quem é de Deus aqui? Cadê o sorriso? Mostra a chapa aí, irmão. Mostra a chapa aí, né? O cristão sempre tem que ter esse sorriso e ele é diferente. Onde você vai, tem gente que olha para você e pelo teu comportamento a pessoa nota que você é diferente e ela até pergunta: você é da igreja? Você é crente? Quem já ouviu essa pergunta? Tem um brilho diferente. Só que quando Neemias ele entra agora no quarto do rei, ele entra já com um semblante caído, triste. E o rei percebe: o que está acontecendo? Ele disse: ó rei, como poderia eu ficar contente vendo a terra natal, onde estão os sepulcros de meu pai, Jerusalém, as portas de Jerusalém do muro da cidade caída e o muro caído também, as portas queimadas a fogo? E aí o rei diz: então, o que você precisa? E ele fala: eu precisaria de um tempo para ir até Jerusalém e levantar os muros de Jerusalém. Eu gostaria também que o Senhor me desse cartas para eu poder passar pelos municípios e jurisdição, para que ninguém me impeça de chegar a Jerusalém. E gostaria também que o Senhor me desse cartas e autorização para compras de material, porque eu preciso levar material para lá, para fazer essas compras do material e levar material para lá, e também não quero que ninguém me barre no caminho. Eu quero cartas do rei para poder ter acesso livre a Jerusalém e levantar os muros daquela cidade. E o rei assim concede isso a Neemias. E Neemias vai para lá. E ele começa com uma equipe levantar os muros de Jerusalém, tapar as brechas, levantar as paredes com portas novas, fazer e levantar a cidade, inclusive o templo da casa de Deus que estava dentro de Jerusalém, na cidade, ele iria reconstruir também. E assim fez.
Só que tudo que está começando, tudo que está se iniciando, tudo que é para edificação, sempre vamos encontrar problemas na frente. Quer ver uma coisa? Quem aqui um dia já falou assim: agora eu vou pegar firme com Deus e na igreja, e agora eu vou levar de opinião? Quem já falou isso? E o dia que você falou isso, o inferno falou: que beleza, que bom, parabéns, isso mesmo. Foi só você falar e cumprir o que você falou. Agora eu vou e eu vou ficar firme. Eu vou e eu vou glorificar a Deus. Eu vou e eu não saio mais da presença do Senhor. Irmão, o inferno se levantou contra a tua vida. Foi ou não foi? Você viu um levante se levantando contra você. A ação maligna para te impedir de você estar na casa de Deus. Ou seja, tudo que é para edificar e crescimento, você vai ver dentro da sua casa, na família, no seu trabalho. Tudo que é para se fazer de maneira correta, para edificação, vai encontrar problemas no meio. Alô, tem alguém vivo aí? Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem é que vai se opor agora no caminho? Sambalate e Tobias. Guarda bem esse nome Tobias. Guarde bem esse nome Tobias, que nós vamos voltar no finalzinho da mensagem nesse nome. Presta atenção agora no capítulo de número 4. Cadê o glória dessa igreja aí? Olha lá, ó. E veja comigo o versículo 3 agora. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha aqui para mim. Quantas são as pessoas que olham para você e para mim e pensam o quê? Usadas até pelo inimigo, né? Imagina que ele vai conseguir. Imagina que ela vai conseguir. Nada, não. Isso aí, ó, daqui uns dias acaba. Isso aí é fogo de... isso é fogo de palha, não vai conseguir nada, não. Isso aí, qualquer hora para. Não vai persistir, não vai continuar. Imagina, está dizendo que está indo para a igreja para poder ter a vida abençoada, mas eu conheço. Isso aí não muda, não. Vai ficar sempre do mesmo jeito. Isso aí não tem mais jeito, não. Eu não acredito mais. Ainda que vá para a igreja, não tem jeito. Olha aqui para mim. Estão falando de você, mas eu e você e eu, servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus poderoso. A pessoa pode até desacreditar de nós, mas aquele que está em nós fará grandes obras na minha vida e na sua, para mostrar para essas pessoas que quem está conosco é um Deus que não falha. Quem está entendendo aí? Então pode falar o que quiser. Ué, não chegaram e disseram: essa igreja aí, essa igreja Resgate e Salvação, não dura um mês. E já estamos aqui há 5 anos. Comprou o sítio. Comprar fácil, quero ver pagar. Já pagamos tudinho, abelhudo. Já está quitado o mosquito do inferno. Compramos e pagamos e quitamos, porque o Senhor está conosco. Olha, olharam para nós e desdenharam, mas Deus que está em nós operou todas as bênçãos. O que vai ter de Sambalate e Tobias tentando te desanimar? Sim ou não? O que vai ter de Sambalate e Tobias olhando para você, desdenhando, dizendo: não vai conseguir. Não vai conseguir, não. E o diabo está doidinho. Ele está dizendo assim: não vão conseguir levantar aquele alojamento. Não vão, não? Já está levantando. Quem manda na situação não é o inferno. Quem manda na situação é Deus. Simples. É Deus quem faz. E o nosso Deus, a quem nós servimos, é aquele que opera em nós o querer e o efetuar.
se está escrito agindo eu? Alô? Agindo eu? Quem impedirá? Obviamente, você está orando pela sua casa, pela sua família, orando pelos seus. E às vezes o inimigo até tira onda dizendo, olha lá, dobrando o joelho, orando mais uma vez por aquele encardido. Olha lá, ó, orando mais uma vez por aquela pessoa. Já falei, não vai conseguir. Já disse, não vai conseguir. Já conseguimos. Nós já conseguimos. O inferno vai dizer, não vai conseguir, mas você e eu já estamos declarando, já conseguimos, pois a palavra do Senhor, ela diz que a fé, ela traz à existência aquilo que não existe e chama as coisas que não são como se já fossem. Então declare bem forte assim comigo, eu já consegui, porque Deus está comigo. Amém? Amém, igreja? Eu não estou ouvindo glória a Deus aí? Posso aprofundar um pouquinho mais aqui? Dá uma olhada no versículo de número 6. E assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade, porque o coração do povo se inclinava para o trabalho. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescer na reparação dos muros de Jerusalém, que já as suas brechas se começavam a tapar, iraram sobremodo, e ligaram-se entre si todos para vir atacar Jerusalém, e para os desviarem da intenção. Então o inimigo ele vem nos atacar para te desviar da intenção que você tem. Irmão, seja inteligente. Seja rápido. Pensamento rápido. Você está se arrumando para vir para a igreja e bate aquele desânimo. Foi o Espírito Santo, não foi? Hã? Ai, Deus está tocando em mim que eu não vou para a igreja hoje. Para e pensa. Quem é que está agindo? Quem é que age nisso? Levando a nós o desânimo, tentando nos desviar da intenção. Abra a mente, igreja. Tem alguém trabalhando por detrás, tentando impedir você de chegar aqui, porque quando você chega aqui, você recebe o que precisa receber. Então tem alguém lançando desânimo para que você se desanime. Não, quer dizer, eu acho que hoje eu não vou não. E aí a pessoa acaba não vindo e perdendo aquilo que Deus já tinha determinado para ela. Pelo amor de Deus, esse plano é velho, irmão, é mais velho que andar para frente. Isso aí é antigo demais. Mas por ser antigo e um plano velho de Satanás, ainda funciona. Funciona. Usa pessoas para poder atravessar o teu caminho, para derrubar você na fé. Usa pessoas para desestimular você na fé. E a pessoa está dizendo, não, é porque eu acho que eu tenho que passar por isso mesmo. Usando pessoas para tirar você da igreja, usando pessoas para desestimular a sua fé, e a pessoa não entendeu ainda quem é que está por detrás disso. E qual que é a intenção do inimigo em fazer tudo isso? Amados, é uma guerra espiritual muito grande. Para você poder chegar hoje aqui, sentar para ouvir essa palavra, você não sabe o tamanho da guerra que foi no mundo espiritual em favor da nossa alma, da nossa vida. Ou você não lembra o que está escrito na palavra? Por amor ao Senhor fomos entregues à morte todo dia, reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Qual que é a ação do inimigo? O diabo já deu sentença para a gente, já estamos sentenciados, só não acontece nada conosco, porque existe um Deus poderoso guardando a nossa vida. Mas o que o diabo quer é destruição. Quer ver a sua Jerusalém caída.
quer ver a sua casa destruída, quer ver você fora da igreja, quer ver você no mundo aí fora, bagunçando o coreto, lá no bar da Zefa. Quem aqui já viu um fulano que se desviou totalmente? Quem já viu? É triste de ver. Você lembra da pessoa dentro da igreja como era? E você vê ela na vida que está levando. Você vê, meu Deus do céu, como houve uma transformação para o mal. Olha o que virou a pessoa. É de você refletir o que a pessoa era dentro da igreja e depois o que aconteceu com ela, houve uma transformação terrível. E é o que o inimigo quer fazer com a igreja mesmo, desviar você e eu do intento. A nossa intenção aqui é buscar a Deus, ver a nossa casa salva, a nossa família salva, e nós vamos lutar com isso até o fim. E veja uma coisa interessante que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Dá uma olhada lá, ó. Olha o que Paulo escreve para Timóteo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, insista com a igreja. Insista com a igreja, para a igreja orar pelos seus familiares. Timóteo, insista com a igreja, para a igreja orar pela família, para o marido orar pela mulher, a mulher pelo marido, os pais orando pelos filhos, os filhos orando pelos pais, toda a família orando entre si, para que a família se achegue ao altar de Deus e receba da parte de Deus o que tem que receber nessa terra e no porvir a vida eterna. O que está entendendo aqui? Mas a ação do inimigo é tão terrível, a ação de Satanás é tão terrível, que a mulher olha para o marido e diz, desisto. Desisto. Eu não vou orar mais por ninguém, não. Ele que se lasque. Oi. Tem alguém vivo aí? O homem olha para a mulher e diz, quer saber? Ele vai saber disso aí não. Não, mas a Bíblia está falando um montão de coisa também. Não, deixa para lá, não quero mais saber essas coisas não. Não, tá cheio de mulher aí fora aí. Quero saber não. Quem já viu gente desse tipo? E muitos estão dentro da igreja. Muitos estão dentro da igreja desistindo da sua própria família. Olha para a irmã do lado aí, para a pessoa do lado, eu sei que é deselegante, mas você tem que dizer isso. Olha para essa pessoa e faz a seguinte pergunta, olha para ela e diga assim, você é crente mesmo? Ei, tu é crente mesmo? Tu é de Deus mesmo? Porque aquele que é de Deus, a palavra está dizendo que é para você cuidar da família. A palavra está dizendo que é para você orar pelo seu marido. Ô irmã, ei, é para orar pelo marido. Pastor, glória a Deus, eu não tenho marido. Ainda bem, pastor, glória a Deus, eu não tenho marido. Vou arrumar um marido para tu então. Não arruma não. Ai, meu Deus, tem mulher aí que está com um trauma tão terrível. Eu não é? Não, Celeste, vou arrumar um marido para tu, Celeste. Ela, Deus é pai. Mas é um trauma. E tem homem também que está traumatizado com mulher, é ou não é? Tem homem também que fica traumatizado com mulher. Ele olha assim e fala, Jesus amado, é uma mulher ou Satanás? Meu Deus do céu. Porque ele já teve uma má experiência com pessoas, e ele diz, não quero saber disso aí não quero nem entrar numa... E fica aquele trauma, né? E a pessoa que é solteira,
E ela fica solteira porque ela quer mesmo, que ela passou uma situação difícil. Mas entenda uma coisa, e é bíblico que eu vou te falar. A palavra do Senhor, ela diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. De fato, se acrescentou dor, não é bênção de Deus mesmo. Pois é, pastor, então quando é que a gente faz o divórcio? Não, esquece aí agora. Tu casou, não casou? Casou. Eu casei, pastor, mas eu vi que não era a bênção de Deus, não. Pois é, mas você casou. Então agora você vai orar para Deus mudar essa condição. Agora é hora de você orar para Deus mudar a condição. É por isso, irmãos, que eu sou meio, sabe? Que nem teve uma pessoa que falou para mim que eu fui grosso, sabe? Esse pastor é muito grosso, sabe? Ele não devia ter falado isso. Porque chegou uma pessoa aqui, uma moça membro da igreja, e ela falou, pastor, eu quero que o senhor abençoe o nosso relacionamento. Eu olhei para ele e falei assim, mas ele é cristão? Não. E você pediu para Deus, para Ele te mostrar que você poderia se relacionar com uma pessoa que não é cristã, que não professa a mesma fé? Não, pastor, eu não pedi não, eu vim pedir aqui para o senhor já abençoar. Eu falei assim, me desculpa, mas eu não vou fazer isso. Porque vocês entre si fazem as coisas fora da vontade de Deus e depois vem pedir para Deus abençoar? Você faz as coisas fora da presença de Deus errado e depois vem pedir para Deus abençoar? O errado? Para Deus abençoar o errado? Você me desculpa, irmã, mas primeiro eu quero que você ore a Deus, para que Deus abra os teus olhos para ver o que é que você quer da vida. Você sabe muito bem que o que matou Sansão não foi o pecado, foi a desobediência dele. Quando o próprio pai disse, ela não, ela é filisteia, com ela não, vai te matar, com ela não. Sansão, dentro do nosso arraial tem mulher de Deus para você. Não é ela, porque dela me agradei. Se lascou mesmo. Se lascou mesmo. Foi avisado. Isso foi avisado. Aí a pessoa não pede direção para Deus, faz as coisas do jeito que dá na cabeça. É porque eu achei ele bonitinho, pastor. Então agora segura o rojão. Agora segura a peteca, amigo. Agora assume a responsabilidade. Aliás, agora assume a irresponsabilidade que você teve. Oi? Nessas horas não escuta, né? Glória a Deus, aleluia. Agora se assume ou não? Agora se assume. Porque depois que casou, aí, agora que eu fui ver que não é, agora você vai, irmão, roer o osso. Não comeu a carne? Agora vai roer o osso. Porque aí vira o quê? A igreja, vira o quê? O que vira isso aqui? E o reino de Deus não é bagunça, não. Por isso que de antemão eu já te falo, tudo que você for fazer na sua vida, coloque Deus na frente. Antes de começar qualquer coisa, peça Deus na frente. Coloque Deus na frente, porque se lá na frente Deus já está vendo que vai dar ruim, Ele não vai deixar você nem começar. Oi. Ele não deixa nem você começar. Porque se você coloca Deus na frente, Ele não deixa nem começar a situação. Agora, quando a pessoa não busca Deus, ela faz do jeito dela, com pecado e tudo, e depois, pastor, dá para o senhor orar e abençoar a gente? Não. Porque está tudo fora, tudo errado. Como é que Deus vai abençoar um troço que começa errado? Que não está na direção de Deus. Que Deus não está nisso. E aí força a Deus. Não, se o senhor não está agora, o senhor vai ter que estar. Porque, não, assim não. Não é desse jeito, não.
As coisas não funcionam assim. Por isso que muita gente dentro de igreja está se dando mal. Que ao invés de colocar Deus à frente de tudo que vai fazer, não pedem conselhos ao Senhor e nem à sua boca. Está escrito isso, ele vai achar o versículo. Está escrito isso, está lá em Isaías, se eu não me engano. Que descem ao Egito, fazem o que querem, sem pedir conselho à boca do Senhor. Sem pedir conselho à fala de Deus. Sem pedir conselho àquilo que Deus tem para dizer. Senhor, devo ou não devo fazer? Me direciona. Aí vem a boca de Deus e fala direcionando. Mas ninguém quer saber dessas coisas, não. Por isso que as coisas dão errado. Você tem que orar sim pelo teu marido. Tem que orar sim pela tua mulher. Tem que orar sim pelos teus filhos. Pois isso é mandamento do Senhor. E o próprio Timóteo já disse. Avisa a igreja para que a igreja ore. Você achou, Davi? Achou? Então coloca lá na tela para a gente ler. Olha lá. O próprio Deus se queixando de pessoas que fazem as coisas sem pedir a direção. Josué 9,14, mas também tem Isaías também, né? Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor, ou seja, fazem as coisas do jeito que dá na cabeça e depois vêm pedir para Deus abençoar. Não é assim que funciona. Como funciona? Antes de qualquer situação, vai orar a Deus, pedir conselho a Deus, pedir para que Ele venha, de fato, confirmar tais coisas, e Ele confirma. Confirma ou não confirma? Para o lado certo e para o lado errado também. Ele diz, é de Deus. Não é não. Sai fora. Pode entrar nesse serviço. Não, esse trabalho não. E Deus vai avisando o tempo todo. Só que olha aqui para mim, irmãos. Orar dá trabalho. Orar. Quer ver uma coisa? Quem orou hoje às 3 da manhã? Eita glória, tem crente aqui mesmo, olha. Olha aí. Essa madrugada oramos também. E quando a gente vai para o joelho, é para pedir o conselho dele. É para pedir que ele esteja à frente. É para pedir que o nosso caminho seja guardado. É para pedir que a igreja seja abençoada. Então, eu fico às vezes perplexo de ver como que a igreja ela se conduz. Se a gente tem a Bíblia como um grande manual de vida e instrução, e ela diz que tudo que você vai fazer, Deus tem que estar na frente, por que a gente faz, às vezes, as coisas sem consultá-lo? Aí dá errado. E depois envergonha o nome de Deus. Depois envergonha o nome do Senhor. Isso é muito triste. E depois fica fácil. Não, então desfaz tudo. Aí fica fácil. O que Deus ele quer é que você ore pela sua casa. Pastor, mas eu não estou sentindo lá essas coisas, assim, não pela minha mulher, não. Ela já me falou algumas coisas que me magoou e eu não estou sentindo muita coisa, não. Então você ore por ela. Perdoe essa pessoa. Perdoe a tua esposa. Pastor, o senhor está pedindo para orar pelo meu marido, é que o senhor não conhece ele, não. Pudim de cachaça. O senhor não sabe quem ele é, não. Está pedindo para orar por ele? Porque a palavra está dizendo que a mulher sábia, ela santifica o seu marido, mesmo o seu marido não sendo crente. É pela postura dela, ela consegue ganhar o marido pela sua postura. Veja, a Bíblia está dizendo que a mulher que é sábia, ela consegue ganhar o marido dela para Deus pela sua postura.
Isso que eu estou falando não é de mim, não é uma opinião minha, porque depois pode pegar esse corte aí e falar que eu sou um pastor machista. Olha lá, ó, machista. Não, a Bíblia está dizendo isso, que a mulher com a sua postura, com a submissão, com a sua vida diante de Deus, ela consegue ganhar o marido para Jesus. Ao ponto do marido olhar para a esposa e falar assim: puxa vida, eu ando todo errado. Eu sou realmente esse pudim de cachaça aí que o povo fala. Eu estou todo torto, mas a minha mulher está lá, cuidando da casa, cuidando da gente. Quando eu vejo, ela está com o joelho dobrado orando por mim. Toda vez que olha para mim, ela diz: você é uma bênção e Deus tem uma obra na tua vida. E aí acaba que esse homem entrega a vida para Jesus e tem a vida transformada. O que eu estou te falando não é uma suposição. O que eu estou te falando são coisas que eu já vi e que está escrito aqui. Como eu comentei outro dia, existem homens de Deus hoje que antigamente, misericórdia, não era uma pessoa terrível. Como uma vez um casal de obreiros chegaram a mim e foram me cumprimentar. Tudo bem, pastor? Eu falei: tudo, seja bem-vindo à nossa igreja. E aí aquele homem olhou para mim e falou: pastor, glória a Deus, Deus fez uma obra tão grande na minha vida, pastor. Aí olhou para a esposa e disse: essa mulher aqui... Aí ela: vai chorar de novo já? Ele: que eu lembro, né? Que eu era, tanta coisa eu fiz contra você, sabe? Aí a mulher falou: pastor, ele já chora assim há 15 anos. Toda vez que ele vai falar da gente, ele chora. Eu falei: em 15 anos ele chora. Ele: não, pastor, essa mulher é de Deus. Quanta coisa ruim eu fiz dentro de casa para a nossa família. Eu bebia, pastor. Pastor, eu pintava o 7,1777 e 7.777. Pastor, o senhor, olha, eu era terrível, pastor. Terrível. Essa mulher já foi me buscar, pastor, misericórdia, no bar, caído. Já foi me buscar na frente do cabaré, caído, pastor. Você não tem noção quem eu era. E Jesus transformou a minha vida. E eu sei que Jesus transformou, mas o joelho dela no chão fez Deus mover a mão em meu favor, pastor. Aí depois, em off, cheguei para ela só. E falei: era verdade isso aí? Ela falou: é. Eu falei: como é que você conseguiu viver com ele desse jeito? Ela olhou para mim e disse: quem disse que era ele, pastor? Não era ele. Eu via outra pessoa dentro dele. Não era ele. Por isso que a minha luta nunca foi contra ele. Sempre com aquilo que estava dentro dele. É ou não é uma mulher espiritual? Opa, obviamente. Ela entendeu que o que fazia o marido fazer todas aquelas atrocidades era um espírito imundo que estava dentro dele. E ela amava ele e não o espírito imundo que estava dentro dele. Quem está compreendendo? Só que aí às vezes a pessoa não tem visão espiritual e ela junta tudo. E aí acaba olhando para aquilo e não separando as coisas. Está entendendo? E ela não separa as coisas. E ela acaba dizendo: não quero mais saber de casamento, não vou orar mais, não quero mais saber. Mas se está acontecendo algum problema é porque tem um inimigo trabalhando lá. Saiba dividir as coisas. Saiba olhar e saber o que é que está acontecendo e posicionar tudo no seu devido lugar. Que quando você começa a entender que quem está agindo lá dentro é um espírito imundo, você começa a separar as coisas e ter sabedoria para resolver. Alô? Amém? Volta comigo aqui, daqui a pouco eu já termino. Veja comigo em Neemias capítulo 4, só que agora você vai ver o versículo 14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais,
lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Olha o que Neemias está falando para o povo. Ore por eles, peleje por eles, pelos filhos, pelas mulheres, pela família. Ou seja, você não pode desistir da sua casa. Você não pode desistir da sua família. Quem está compreendendo aqui? Mas qual que é o intuito do diabo? Fazer você parar e desistir. Fazer a Jerusalém cair por terra. Fazer com que os muros não sejam levantados para a edificação. Pelo contrário, ele quer que tudo vá para o chão. Ele quer que o casamento se destrua. Ele quer que a família acabe. Ele quer fazer isso com pessoas. Olha aqui para mim. Lá fora no mundo, já está acontecendo isso. Quem não conhece a palavra de Deus, eu já vi casamentos que começaram, durou 6 meses. Não teve um casamento aí de um famoso que durou 6 meses, não foi? Foi Gretchen e Ralph, não foi? A Gretchen e o Ralph lá, o Christian lá, não sei, da dupla, foi Christian e Ralph, mas teve um deles que casou com Gretchen. Foi, tá vendo? Foi tão rápido que você nem viu. Viu? Foi tão rápido que você nem viu. Ah, mas para quem está aí fora, é a coisa normal. Porque casamento para eles não significa nada. Mas o casamento é uma instituição de Deus. O casamento é uma instituição de Deus. É algo divino. Pastor, me prova que é divino. Você é a noiva e Jesus é o noivo. É o símbolo do casamento, é o símbolo da volta dele. Ele vem buscar a noiva. Ele foi preparar lugar na casa do Pai, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Ou seja, nós somos a noiva, Jesus é o noivo. O casamento vai acontecer quando tocar a trombeta da marcha nupcial. A noiva vai ao encontro do noivo. É isso. O casamento é uma instituição divina. A família é uma instituição de Deus. Então, não caia nesse conto aí de que, não, qualquer coisa separa e pronto. Não, não faça isso. É um erro. Quem um dia já fez, cuidado, é um erro. Isso é um grande erro. Não caia nisso. Isso é coisa maligna. Veja comigo aqui, eu encerro já, Neemias capítulo de número 4, e agora você vai ver comigo o versículo de número 16. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Olha aqui para mim. Neemias consegue levantar os muros de Jerusalém e edificar a cidade. Jerusalém aqui no caso é você e eu e a nossa casa. Nós vamos conseguir levantar essa Jerusalém. A nossa casa vai ficar em paz. A tua família vai ficar em paz. As coisas vão dar certo. Mas você precisa olhar para a situação e ver o que está acontecendo hoje dentro da sua casa, na sua família, ter sabedoria para resolver e joelho no chão na oração, caso você não consiga resolver com as suas mãos. Não conseguiu resolver com as suas mãos? Vai para o joelho, vai orar, que aí o Senhor vai entrar e esses muros serão reerguidos. Mas tem uma coisa. Com todas as lutas que Neemias teve aqui com Sanbalat e Tobias, o muro foi levantado. A cidade foi levantada. As portas foram colocadas no lugar. Os muros foram levantados e glória a Deus, tudo aconteceu. Amém até aqui? Lembra que eu falei para você guardar na cabeça um nome? Tobias. Dá uma olhada no capítulo 13. Olha o capítulo 13. E o versículo de número 1. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, na Torá, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Glória a Deus por isso. Nós vimos sexta-feira aqui que os filhos de Amon e de Moabe queriam entrar na terra prometida. E não conseguiram, Deus não deixou. E de fato,
Eles leram no livro de Moisés, ou seja, no Pentateuco, que os moabitas e os amonitas não podem entrar na casa de Deus. Glória a Deus por isso. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes de assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Dá um glória aí. Olha agora, e sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Agora vem o versículo 4 que eu quero que você entenda. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Coloca na tradução de hoje. Esse homem chamado aqui, Eliasibe, ele era sacerdote lá em Jerusalém. Lembra que Neemias levanta as paredes dos muros de Jerusalém? E levanta o templo? Esse Eliasibe cuidava, era sacerdote do templo. Só que esse Eliasibe se aparentou com Tobias. O que é aparentar? Contraiu parentesco com Tobias. Se tornou parente dele. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. E ele era parente próximo de Tobias. O inimigo não desiste. Ele quer estar no meio. Ele quis estar no meio da construção, usando Sambalate e Tobias. O Neemias foi de Deus, oração, colocou guardas contra eles, os muros se levantaram e o Tobias não teve chance ali. Só que aí, os muros são levantados, a casa de Deus é levantada, está tudo certinho. O que acontece com o Neemias? Ele volta para o templo, ou melhor dizendo, para o palácio, para o rei Artaxerxes, ele volta para lá, e aí o Tobias entra de novo. Ou seja, se você não tomar cuidado, você está orando, você está buscando, o inimigo está longe, mas se você vacilar, ele está ali, do ladinho, para entrar de novo. E foi o que aconteceu. E olha lá, segue comigo aí o versículo. E lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar ofertas de cereal, o incenso e os utensílios do templo, e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite ordenados para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Espera aí, ele pega um espaço lá do templo, da casa de Deus, cede aquele espaço onde era guardada as coisas de Deus, para dar para quem? Para o Tobias. Neemias ficou sabendo disso. Neemias ficou sabendo disso. Espera aí, só foi o gato sair, o rato fez a festa? Um rato que queria entrar, muito antes, e que estava atrapalhando a construção dos muros. Esse Tobias, junto com o Sambalate, estava tentando atrapalhar a construção dos muros. Aí eu, na oração, insistindo, apacentando a equipe que estava comigo, olha, cuidado, não vai para o lado de lá não, Deus é conosco, tal. Conseguimos levantar Jerusalém. Foi só eu sair, voltar para o meu ofício lá com o Artaxerxes. O sujeito voltou e agora está ocupando um cômodo da casa de Deus. Alô, tem alguém vivo aí? Ih, meu Deus, olha lá, vou encerrar. Versículo 6. Contudo, enquanto tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém. Olha ele falando, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi permissão dele e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Neemias volta. Irmão, desculpa aqui o perdão da palavra, mas Neemias volta, irmão, com os 2 pés no peito. Ele já volta na voadora. Olha lá, versículo 8. Fiquei muito irritado e joguei todos os pertences de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereal e o incenso.
Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Quer dizer que além de pegar um lugar do templo de Deus, que eu construí, que eu levantei, e que esse Tobias estava vindo para cima para tentar parar, aí eu levanto, Deus nos ajuda, eu volto para o meu ofício lá para o rei Ataxerxes, o Tobias de novo vem, entra, manda os cantores, pastores, os que pregam embora, e fica morando lá. Alô? Na mesma hora, Neemias volta e restabelece a ordem. Tobias, fora. E pegou as coisas dele que estavam lá dentro, jogou tudo para fora. Aqui você não entra. E restabelece o culto a Deus. O que eu quero que você entenda agora? Olha aqui para mim. Por mais que você tenha orado, buscado, jejuado, colocado a sua vida diante de Deus, não vacila. Não vacila. O Tobias que quer atrapalhar o seu crescimento com Deus é o mesmo Tobias que, se você vacilar, ele entra e destrói o que está acontecendo. O diabo trabalha assim. Você já constituiu uma grande bênção que é ter uma família. Não permita que o diabo destrua isso. E fique atento a tudo que ele está fazendo. Vamos ficar de pé. Bom, o recado foi dado. O que Deus pediu para te falar, eu falei. Agora é só você pôr em prática. Coloque diante de Deus a sua vida. Em primeiro lugar, tenha Jesus Cristo como teu Salvador. Tenha Jesus como aquele que vai sempre guiar os seus passos. Aqui nessa igreja você sempre vai ouvir a palavra. Aqui você não vai ouvir nada além da palavra. E às vezes a palavra vem e ela bate na gente um pouquinho. Sim ou não? Opa, ela constrange a gente. Mas é necessário. Eu não vou colocar mel onde está amargo. Se está amargando, é ou não é? Tem que amargar mesmo. O pessoal fala que a jurubeba que amarga e resolve, né? Quem lembra disso aí? Atalaia jurubeba, amarga mais resolve. Isso aí é lá da época da Tupi AM, lá em 1900 e vovó no berço. Isso é antigo, rapaz. Eu sempre fui amante de rádio, né? Eu gosto muito de rádio. E aí eu lembro disso aí, Atalaia jurubeba, amarga mais resolve. O que resolve é a palavra. Oi? Pois é isso aí mesmo. É essa propaganda. Amarga, mas resolve. Ei, o que resolve é a palavra. Palavra de Deus. Às vezes a palavra vem com a gente, às vezes vem até nos exortando. Mas é isso que vai resolver a nossa vida. Colocar a vida diante de Deus, orar pela nossa casa, orar pela nossa família. E vou falar uma outra coisa aqui. E o que eu vou falar é escrito na palavra, Jesus falou. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você teve um desconforto com alguém, antes do sol se pôr, se arruma. Antes do sol se pôr, conserta. Porque se isso passar por outro dia, cria fermento. E quando você vai tentar resolver o problema que era pequeno, ele já está gigante. Às vezes, o marido discute com a mulher com o marido, não é?
Ou não? Opa! E vira um a cara para o outro e fica uma semana sem falar, 5 dias sem conversar. Está tudo errado. Pastor, por quê? Porque o Senhor é o sabichão? Não, está tudo errado, porque Jesus falou que se você tiver uma discussão com a pessoa, não deixa o sol se pôr nessa discussão, não deixa virar para outro dia. Discutiu, vai lá e se arruma. Pastor, mas e se a pessoa não quiser se arrumar? Aí é um problema dela. Mas se você chegar para a pessoa e falar, olha só, há meia hora a gente discutiu aí, eu te ofendi, você também me ofendeu. Só que, biblicamente falando, você e eu estamos errados. Biblicamente falando, você e eu estamos errados. E no nosso meio dessa discussão toda não está o Espírito de Deus, não tem demônio aqui agindo. Eu estou disposto a te pedir perdão. E te peço agora, me perdoa, me desculpa, eu não devia ter falado isso. Eu não deveria ter dito isso para você. Depois eu refleti, eu vi que isso te feriu. Eu te peço perdão. Pastor, mas minha mulher vai pedir perdão, pastor. Você acha, pastor, que a mulher vai pedir perdão? Se ela não fizer, tua parte foi feita. Você acha, pastor, que o meu marido vai vir me pedir perdão, orgulhoso como é? Se ele não fizer, a tua parte foi feita. O que eu estou te falando aqui é Bíblia. É ensinamento de quem? De Deus. E você já viu algum ensinamento de Deus dar errado? Tudo que Deus ensina dá certo. Vai por aquilo que está na palavra que dá certo. Ah, pastor, mas eu vou chegar lá e vou pedir perdão? Qual o problema? Teu orgulho não deixa? Teu orgulho não deixa chegar na frente da pessoa e falar, me desculpa? Me perdoa? Alô? Você não escuta nenhum glória a Deus, você não escuta nada. Que pregação, hein? Hein? Cadê o glória a Deus dessa igreja aqui? Ah, pastor, que o senhor está tocando nos assuntos aí que está meio complicado. Está pegando o teu ego. Está desmontando o teu ego. A gente não veio aqui para massagear o teu ego, a gente veio mesmo para pisar nele. O teu orgulho tem que estar lá para baixo. E a sua vontade de acertar tem que estar lá em cima. A vontade de acertar é essa. Qual? É necessário pedir perdão? Então me perdoa. Me desculpa. Me perdoe por alguma coisa que eu fiz e falei. Te magoou, te entristeceu, me perdoa. É isso. E quando você faz isso, desmonta o ego, desmonta o orgulho e desmonta o inferno. Parece uma palavra à toa que eu estou falando aqui. Mas eu estou falando que o Senhor Jesus está pedindo para falar. Porque amanhã ou depois o problema vem. E aí a pessoa vai lembrar dessas palavras e vai dizer, se eu tivesse seguido o conselho de Deus que Ele me deu aquele dia, talvez as coisas fossem diferentes. Deus está falando. Siga o conselho de Deus. Amém? Quer ver só uma coisa? Só para a gente terminar aqui e orar. Quem aqui um dia reconhece, irmãos, que por orgulho não pediu perdão e viu a situação complicar ainda mais? E que orgulho bobo é esse? Qual o problema de você falar, me perdoa, me desculpa? Não tem nenhum problema nisso. Chega e fala. Eu vou falar, você. E aí as coisas vão se acertando. O que não pode é o Sambalate e o Tobias entrar na tua casa e destruir a tua família.
É o que ele tentou fazer aqui com Neemias, mas Neemias não deixou. Mas foi Neemias ir trabalhar lá, o encardido entra. Entra e ainda ocupa um lugar lá no templo de Deus e manda os cantores, os levitas, tudo embora. É o Satanás mesmo. Deu brecha, ele entra. Amém? Eu quero fazer uma oração agora. Quem aqui já é de Deus? Mas eu quero orar aqui e fazer o convite para você receber Jesus como teu Salvador. Pastor, eu quero Jesus como meu Salvador. Então, se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Salvador, é só levantar sua mão aqui que eu vou orar por você. E também vou orar por você que está afastado do caminho, se desviou, mas hoje, ouvindo a palavra, você quer voltar e reconciliar com Jesus. Amém? Então, se tem alguém que vai voltar para o caminho, sai do teu lugar e vem para cá que eu vou orar por você, tá bom? E também vou orar por você que já conhece a palavra, está tudo certo, está tudo bem, mas precisa de uma oração para Deus levantar a sua fé e ao mesmo tempo te renovar. Pastor, eu preciso que Deus me dê força, venha trazer um renovo sobre a minha vida. Então vem para cá que eu vou orar por você agora. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Põe a mão sobre o coração, diga comigo assim: meu Deus, a tua palavra falou o meu coração. A minha família é importante. Depois da salvação, a minha família é o mais importante. E eu te peço, venha reconstruir os muros de Jerusalém. Venha abençoar a minha casa, os meus familiares. E não permita que o inimigo entre na minha casa para fazer bagunça, para destruir minha casa. Senhor amado, venha renovar a minha fé e nesta manhã venha transformar o meu lar, a minha casa, os meus familiares, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Senhor querido, Deus amado, Senhor, a tua palavra foi ministrada como o Senhor pediu. E aqui nós falamos de muita coisa nós falamos aqui hoje. Mas dentre essas muitas coisas que falamos, sabemos que o inimigo está pronto para agir. Ele está pronto para entrar e trazer confusão, problemas. Então, não permita que isso aconteça nesta casa, nesta família. Não permita que isso aconteça, meu Deus, mas que o teu Espírito Santo venha agir em nosso meio, venha agir sobre a vida dos teus servos que aqui estão, e que esta palavra venha surtir efeito no coração de todos nós. No nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. E eu quero falar com você que está me assistindo agora pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida grandemente. E você assistiu agora a mensagem, eu gostaria que você desse aí um joinha, aí, um like aí, também você se inscrevesse no canal e compartilhe com todas as pessoas que você conhece essa mensagem. Do mesmo jeito que Deus falou com você, vai falar com as demais pessoas também, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito bem.